Pessoal, para tudo, esse vídeo é uma bomba. O Eduardo Girão, senador, ele enquadrou o novo, mais conhecido ministro da Previdência do governo Lula, que já fazia a composição do ministério, mas que foi promovido aí com a demissão do Lupe. E aí, gente, o Eduardo Girão não perdoou. Vocês não podem perder esse vídeo do início ao fim, porque eu também vou trazer um meteoro que acaba de cair e que pode trazer à tona delações sobre supostos parlamentares envolvidos nesse esquema do INSS. Sério, gente, eu tô tentando assimilar ainda as informações que vocês vão ouvir a partir de agora. Então faz o seguinte, já curte, comenta, compartilha muito esse vídeo nos principais grupos e vem pra tela, porque Eduardo Girão não vai perdoar, ele vai pra cima. O Debate em Foco, ele tá no ar. Já cumprimentando também o novo ministro Volney Queiroz, eu quero também pedir que ele seja conciso, de forma objetiva nas respostas, porque não vai consumir o tempo. Essa estratégia a gente já conhece aqui em outras CPIs, em outras situações. Então eu queria, em primeiro lugar, dizer que o Brasil quer saber a verdade. Os brasileiros foram roubados. Pessoas que trabalharam a vida inteira e mais para ter uma velhice digna. Pessoas que estão trabalhando, porque foram roubados. Tantos que já recebem aposentadoria, os que têm direito à pensão, mas os que estão contribuindo para ter daqui a pouco. Então esse caso é o mais cruel. A gente já viu mensalão, petrolão, né, como diz o atual vice-presidente, mas na época ele dizia, essa turma quer voltar à cena do crime. E nós estamos vendo aí algo que pode ser muito maior. Já se estima que junto com os descontos e com o escândalo dos pensionistas, já possa chegar a mais de 100 bi esse estrago feito, que exponencialmente aconteceu nesse governo. Eu sou favorável que se investigue todos os governos. Eu acho que nós temos o dever de fazer essa CPMI, assinei e espero que na próxima semana o presidente dessa casa, que estava viajando com o Lula e deu uma esfriada a esse assunto nessa semana, que a gente possa colocar em votação. Mas eu quero perguntar uma coisa para o senhor. O senador Sérgio Moro foi aqui, de uma certa forma, questionado pelo senhor, que veio aqui para responder. E no governo que ele fazia parte, governo anterior, houve aqui um projeto de lei de conversão, número 11 de 2019, para endurecer. Foi uma medida do governo anterior, para endurecer exatamente o controle, a fiscalização, para evitar fraudes. E eu não sei se o senhor tem conhecimento da votação. A votação foi 55-12, para endurecer. Os 12, a população vai atrás para ver quem foi que votou contra. Muitos estão nessa sala, inclusive. Importante que a verdade venha à tona, porque a coisa parece que lá de trás já existia má vontade por controle, para fiscalização disso. Eu quero dizer também o seguinte, que o governo Lula, se tivesse um pingo de consideração com os mais pobres e menos favorecidos, já começava desde já a juntar dois ministérios, o do Trabalho e da Previdência Social, e deixar de gastar. Gastar com viagem, gastar com vingança, como estão acostumados a fazer com os adversários políticos, e devia aproveitar e fazer o dever de casa. Eu estive na sua terra, senhor Volney, semana passada, fui convidado pelos vereadores Felipe Alecrim e Eduardo Moura, e fiquei impactado com o que eu ouvi dos pernambucanos. Estão estarrecidos com esse escândalo, e como o ministro Lupe já caiu fora desse barco que está afundando, que não se sustenta, pela sua história, que eu andei pesquisando, acho que o senhor devia cair fora também enquanto é tempo. Porque isso aqui, e eu vou insistir na pergunta do senador Sérgio Moro, que o senhor não respondeu, sobre junho de 2023, ou seja, no primeiro semestre do governo Lula, quando a conselheira Galete alertou formalmente sobre as frases, eu pergunto ao senhor, o senhor considera aceitável ter ignorado um alerta formal sobre o esquema fraudulento contra os idosos? O senhor considera aceitável? Porque o senhor assinou a ata da reunião, o senhor estava lá. E um detalhe, senador Sérgio Moro, o ministro Lupe disse que não aceitou discutir naquela reunião, mas se comprometeu a colocar na ata da próxima, e não colocou. E o senhor pediu para colocar? Queria fazer essa pergunta. Senador Girão,
Primeiro, eu quero dizer que quando me alongo nas respostas é com a finalidade não de fugir das perguntas, mas sim de detalhar as respostas. Segundo, dizer que Vossa Excelência disse que em outras CPIs como essa aqui não é CPI, eu não estou aqui convocado, eu disse espontaneamente e eu gostaria de deixar isso claro. Veja, não era atribuição minha discutir qual é a pauta do Conselho Nacional de Previdência Social. Quem define a pauta do presidente social é o ministro. O secretário executivo não tem competência para agir nisso, eu já expliquei e volto a dizer. Tá, eu lhe pergunto aqui, mesmo não sendo a sua responsabilidade direta, mas o senhor era o secretário executivo. O senhor lembrou ao ministro Lupe que ele se comprometeu de colocar na próxima pauta? O senhor, que é funcionário público de confiança, insistiu para que se buscasse a verdade com relação a esse assunto, que poderia ter evitado esse escândalo todo? Quero saber isso. E se o senhor pede desculpa à população por não ter cumprido o seu papel como cidadão, inclusive, de pedir para incluir na pauta esse assunto desde junho de 2023? Senador Girão, foi nosso governo que mandou chamar a polícia para prender quem estava roubando os aposentados. Foi o presidente Lula, o nosso governo e a CGU que mandou chamar a polícia para prender os aposentados. E vou dizer diversas vezes, se você me permitir. Mas não bate com a realidade. Bate, sim, senhor. Não bate com a realidade porque foi a imprensa brasileira que descobriu isso aqui lá atrás. A imprensa brasileira... Da mesma forma que o Mensalão e Petrolão, que o senhor disse que o seu governo acabou com essa farra. Acabou mesmo. Mas o seu governo no Mensalão, no Petrolão, parece que fez parte dessa farra. Então a gente está numa situação aqui que eu quero voltar com o TAG. Em julho de 2023, ou seja, um mês depois do alerta de fraude dado pela conselheira, que ficou na gaveta, apenas um mês após o alerta, o senhor se reuniu oficialmente com a CONTAG, uma das principais entidades investigadas por aplicar descontos fraudulentos aos beneficiários do INSS. À época, a entidade era presidida por Aristides Veras, irmão do deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, cuja base política está diretamente ligada à ANTAG. Aliás, eu não vi um pio do deputado depois desse escândalo. Manifestação eu não vi, eu não sei se o senhor viu, mas eu não vi a manifestação. Está caladinho da Silva. Eu pergunto para o senhor consultou os antecedentes dessa entidade antes da reunião? Por que manteve um diálogo institucional com investigados mesmo após esse alerta formal? O senhor reconhece essa omissão? Como justifica a manutenção de repasses públicos a essas entidades diante de tantos indícios e vínculos políticos? Senador, eu recebi a CONTAG como recebo qualquer outra associação. A CONTAG tem um trabalho no Brasil inteiro, na agricultura familiar, quem conhece sabe, e eles foram levar um convite para um encontro da terra, algo assim. Foi apenas uma visita de cortesia. Recebo a CONTAG, como ela deve ter percorrido todos os ministérios, todos os órgãos públicos, porque é uma praxe receber essas associações. A CONTAG eu recebi por isso, tenho inclusive o ofício que recebi nessa data. E mesmo diante do alerta formal, o senhor não perguntou a ela? A CONTAG? Sim. Perguntar a CONTAG? Sim, não havia essa investigação, senador. O senhor recebeu a CONTAG durante o período. Que período, senador? Durante o período, que já tinha um alerta de 2023. Não tem alerta, tem uma solicitação da Tônia Galete pedindo para demonstrar o crescimento da curva. Esses dados que Vossa Excelência soube, que eu soube, que a imprensa soube, que o Brasil soube, só vieram à tona depois da deflagração da operação em 2022, quando nós mandamos chamar a Polícia Federal, de 25, para chamar a Polícia Federal e acabar com essa farra, como de fato acabamos. É importante a gente lembrar aqui que quem revelou para o Brasil esse escândalo foi a mídia brasileira. A mídia brasileira foi que revelou lá atrás. Então, agora, os senhores sabiam. Se revelou lá atrás... Desde 2023, os senhores sabiam. Senador, me permita. Se revelou lá atrás, revelou ali em 2020, como o Fantástico mostrou ontem, no Jornal Nacional. O Jornal Nacional demonstrou ontem que estava na imprensa uma denúncia formal à Polícia Federal. A Polícia Federal investigou e arquivou. Então, se for para considerar o que a imprensa falava, vamos ter que começar a responsabilizar o que aconteceu para trás. Eu só quero dizer a Vossa Excelência que eu, muito francamente, posso lhe dizer, o meu intuito, quando assumi o Ministério, eu tanto vim de bom grado e vim bem intencionado e a convite para compor e para ser ouvido nessa comissão, da mesma forma eu aceitei a convocação e o chamado do presidente Lula para ser ministro da Previdência nessas circunstâncias. E já disse no começo, não estou deslumbrado por ser ministro de Estado numa situação dessa. Eu tenho consciência da tarefa... O senhor é cota pessoal do presidente Lula? Ou é o PDT aqui? Não, todas as indicações de ministro são indicações que o presidente Lula faz. Mas eu quero dizer que eu assumi esse cargo de ministro consciente da responsabilidade da tarefa que me impõe e da serenidade com a qual tenho que me portar como ministro de Estado. E quero virar a página desse fato, ressarcir os aposentados, buscar os culpados e fazer com que nenhum aposentado ou pensionista seja prejudicado. Essa foi a determinação do presidente Lula. Deixa eu fazer outra pergunta sobre tráfico de influência para o senhor. Pois não. Em 2 de dezembro de 2024, o Centro de Estudo dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, CEPAG, acertou a contratação do escritório do advogado Henrique Lewandowski,
e de outras 2 bancas de advocacia com o objetivo de representar institucionalmente a associação, junto a vários órgãos federais, de forma a assegurar a manutenção do acordo de cooperação técnica, que é o convênio com o INSS, que permite os descontos de mensalidade associativa de aposentados e pensionistas. Pergunto para o senhor, essa entidade ela é alvo da PF, todo mundo já viu, por fraude no INSS. O senhor já se reuniu oficialmente com a CEPAB? Não tenho lembrança de ter me reunido com eles. Com a contagem eu me reuni, tem inclusive nas minhas redes sociais. Com esse organismo não tenho lembrança de ter me reunido. Tá. E como secretário executivo, e hoje como ministro da pasta, o senhor recebeu algum contato de Henrique Lewandowski ou de sua banca de advocacia? Não conheço. Como se dá essa conduta de representação institucional em face dos órgãos públicos, órgãos políticos? A minha? Sim. Ou a dele? Não, como é que é essa conduta? Essa conduta dentro do ministério? Bem, a minha conduta, eu posso falar por ela, não posso falar pelos advogados, pelas bancas de advocacia, nem por outros servidores como eles se portam. Posso dizer que eu procuro e pauto a minha vida por ações republicanas para não precisar esconder nada em lugar nenhum. Essa questão dos consignados aí, o meu INSS vale mais, que o senhor fez a apresentação há pouco tempo. Qual o relacionamento? Só para facilitar para Vossa Excelência, eu não me referia ao Vale Mais do meu INSS, que é uma outra modalidade. Não, tudo bem, é o aplicativo... O meu INSS. O meu INSS? Sim. Tem um escândalo sendo apurado sobre a questão do Vale Mais, né? Então eu lhe digo, qual é a relação com o PicPay? Minha nenhuma. Não, a relação do INSS Vale Mais com essa empresa, PicPay. O senhor sabe? O senhor sabe quem são os donos da PicPay? Não sei quem são os donos, eu sei que houve o anúncio por parte do Ministério da Previdência de um tipo de programa, de um tipo de produto, que era uma espécie de vale que se faria para que o trabalhador pudesse sacar o dinheiro, antecipar o dinheiro do final do mês, antes no valor de R$150, e que todas as instituições financeiras que estavam credenciadas pelo INSS poderiam participar, e eu acredito que a primeira delas foi essa que o senhor mencionou. Assim, esse já está na mídia, eu até me admiro o senhor não saber exatamente quem são os donos aí. O próprio senador Isalci Lucas trouxe no plenário do Senado essa denúncia de que a participação, quem controla é o grupo JBS. Então, é preocupante, porque esse grupo já tem aí um histórico com esse governo, né? Eu digo o seguinte, entre as entidades citadas pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas Idosos, o Sindinap, se destaca por estar sob a liderança de José Ferreira da Silva, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Frei Chico. Ocupa desde agosto de 2023 o cargo de vice-presidente desse sindicato e teve sua entrada na diretoria da entidade, articulada diretamente pelo Lula. De acordo com as investigações da Polícia Federal, o Sindinap aparece como a terceira entidade, atenção, senadores, senadoras. De acordo com a investigação da Polícia Federal, o Sindinap aparece como a terceira entidade que mais arrecadou recursos de forma irregular entre 2019 e 2024. Os valores desviados através de descontos supostamente ilegais nas aposentadorias somam 259 milhões de reais. O sindicato é acusado de não apresentar documentação que comprove a autorização dos associados para os descontos realizados. A falta de transparência nos processos internos e a ausência de comprovações documentais colocam a entidade no centro das atenções das autoridades. O senhor, pergunta direta aqui para o senhor já manteve contato com o Frei Chico? Não conheço. Não teve nenhum tipo de contato com ele? Não sabendo que se tratava dele. Então o senhor teve, só não sabia que se tratava dele? Não sabendo que se tratava dele. Posso ter cruzado na rua, no supermercado, numa farmácia, posso ter cumprimentado. Eu não sabia que era irmão do Lula? Não conheço. Tá. Mesmo com essa suspeita de 259 milhões de reais da AGU, a AGU não teve a coragem de pedir o bloqueio de bens. Agora, mesmo diante desse escândalo, a AGU não teve a coragem de pedir o bloqueio de bens dessa entidade. Imagino que tenha sido por ter o irmão do Lula nos quadros. O senhor pedirá à Advocacia Geral da União que intensifique as investigações sobre essa associação? Senador Girão, eu vou dizer de novo, embora Vossa Excelência não goste, foi o nosso governo que mandou chamar a polícia para prender quem está fraudando os aposentados, quem está roubando o INSS. Quando a CGU deflagrou essa operação, a CGU sabia
todas as associações que estavam envolvidas, no entanto, não deixou de deflagrar a operação. O presidente Lula já determinou que doa em quem doer. Essa investigação vai até o fim para buscar responsabilizar todos aqueles que estão envolvidos nas fraudes e buscar deles os recursos para o ressarcimento. É uma determinação do presidente da República para todo o governo. Determinação expressa. Não vai ter proteção para ninguém, não vai fazer diferença. E por que o senhor acha que a AGU não teve um comportamento diferente com essa entidade que o Frei Chico, irmão do Lula, está à frente? Senador, eu não tenho procuração da AGU aqui para falar sobre seus... Não, nesse caso é da AGU. Eu não tenho procuração da AGU para defendê-los nem para falar dos processos, mas me parece que a AGU age de acordo com questões objetivas. E eu imagino que... E resolveu poupar o irmão do Lula. As investigações estão em curso, estão começando agora. Vamos... Deixa eu falar com o senhor. As fraudes, eu estou caminhando para o final, tá, presidente? As fraudes se intensificaram de forma inédita entre 2019 e 2024. Em 2019, com 27 mil reclamações sobre descontos indevidos no meu INSS, 4 associações foram suspensas em 20 dias. Os convênios foram cancelados e 57 milhões de reais foram devolvidos aos beneficiários. Tudo isso sem a necessidade da ação da CGU da Polícia Federal. O governo anterior, o governo Bolsonaro, tomou a iniciativa de partir para cima, de resolver aqui, de endurecer essa questão. Agora eu pergunto para o senhor, já no atual governo, o número de reclamações explodiu no seu governo, no governo que o senhor tem orgulho de dizer, no meu governo. O número de reclamações explodiu para mais de 470 mil. Olha só, de 27 mil do governo anterior, passou para 470 mil o número de reclamações. Mesmo assim, o Ministério da Previdência ignorou alertas formais de conselheiros, auditorias da CGU e investigações da Polícia Federal, mantendo os convênios ativos com as entidades suspeitas. Eu pergunto para o senhor se considera isento, totalmente isento, de responsabilidade por essa omissão? Senador, é importante dizer que esses dados só foram tornados públicos a partir da deflagração da operação. Ninguém conhecia anteriormente o tamanho, a monta dessas fraudes. Portanto, isso só se tornou público depois. Desculpa, eu tenho só que interromper aqui, gente. Vamos lá, qualquer um de nós aqui pode chegar a essa conclusão. Então quer dizer que tinham mais de 400 mil reclamações e eles não notaram qualquer tipo de suspeição num número tão elevado assim de reclamações dos aposentados, das pessoas. Tipo assim, 400 e poucas mil. Eles não têm um setor que identifica o número de reclamações. Tá bom, beleza. Ele disse que não identificaram fraude. Mas mais de 400 mil reclamações. Não. Não tem como. Da operação. Aquela velha história que não sabia de nada, né? Antes disso, nós recebíamos as informações do INSS. O INSS é um organismo que tem autonomia, ele tem corregedoria, ele tem sistema de controle interno. Nós recebíamos as informações que eram repassadas, inclusive eram essas as informações que nós respondíamos os requerimentos de informação dessa casa e da Câmara dos Deputados, com base nas informações que eram repassadas pelo INSS. Não chamou sua atenção, então, de 27 mil, não, aumentar a quantidade aqui? Porque esses números não estavam colocados, nós não recebíamos esses números. Para Vossa Excelência ter uma ideia, houve uma auditoria no próprio INSS, em 2024, uma auditoria que identificou muita coisa, muita falha, muita ação e omissão. Muitas coisas foram identificadas nessa auditoria do INSS e ela só chegou ao meu conhecimento, essa auditoria, os resultados e o relatório dela, após a deflagração da operação em abril de 2025. Eu mesmo só soube dela quando o ministro Carlos Lupe, o ex-ministro Carlos Lupe, estava com ela em mãos na última reunião do Conselho e eu disse que auditoria é essa, que eu não conhecia. Ele me passou, disse eu soube no final de semana. Então nem o ministro Lupe, ex-ministro Lupe, nem eu tivemos conhecimento sequer dessa auditoria que foi gestada dentro do próprio INSS. Não sabia. Não tinha conhecimento. Claro que não, estou reafirmando aqui. Para encerrar, meu querido senador. Então, para que lá no Ministério, então? Para que serve um Ministério? Se os caras trabalham nisso e não sabiam. Tá bom. Falta de transparência e omissão de dados públicos. O senhor pode garantir que todos os acordos de cooperação com entidades suspeitas já foram revogados? Foi uma determinação, esse foi o primeiro passo que essa operação, que essa força-tarefa foi composta pelo Ministério da Previdência, AGU, CGU e Dataprev, tomou, foi suspender todos os ACTs. E o Ministério já está publicando ativamente os dados das entidades conveniadas? Seu Ministério, que o senhor está à frente, ele está publicando ativamente os dados
de entidades conveniadas, atualizando isso? Sim, esses dados agora são públicos e agora estão mais evidentes ainda por conta da operação. A CGU está levantando todos esses dados. Coisa estranha aqui. Por que o boletim estatístico de 2024 está defasado? E o portal da Transparência Previdenciária traz apenas dados de dezembro, até dezembro. Há tentativa de maquiar informações para esconder o colapso do INSS? De forma nenhuma. Nós vamos transformar a nossa gestão, e aí eu peço permissão para dizer a Vossa Excelência e aos demais que eu gostaria até de ter um tempo para falar do que eu estou fazendo e pretendo fazer enquanto ministro, e não apenas ficar me reportando ao passado. Mas a nossa determinação também para os nossos colaboradores é que a transparência seja total. Houve uma mudança de gestão do INSS, houve uma mudança do presidente, uma mudança dos diretores, outros cargos de relevância estão sendo alterados, portanto é normal que nesse processo de transição haja um atraso na divulgação. Mas eu defendo pessoalmente que esse boletim estatístico da Previdência Social, que existe há mais de 40 anos, que é baseado nele, que a academia, o IBGE, o IPEA e o próprio governo e a sociedade retiram as informações do andamento de todos os processos do INSS, que eles sejam divulgados a cada 45 dias, como é a praxe. Então, na nossa administração, nós vamos primar pela divulgação do BEPS como sendo fonte única dos dados do INSS. O senhor tem alguma... O senhor que é político, o senhor político, chegou aqui falando do respeito a essa casa. Ele está encerrando, ele está encerrando. Questionamento. O senhor falou aqui chegando do respeito a essa casa e eu espero respeito à população brasileira também, tá? Porque nós estamos aqui para defender os interesses dela. Eu pergunto, por quê? Por quê o senhor acha, como político, sua história é de político, empresário também, mas de político, o senhor acha que a base do governo Lula, já que quer colocar a culpa no governo anterior, uma coisa completamente descabida, já que explodiu, os gráficos mostram as fraudes no governo Lula, por que a base não assinou a CPMI, que a gente quer investigar essa tragédia humanitária com os brasileiros? Por que existe, até agora, nenhuma assinatura, já foi protocolado, não foi assinado pela base do governo Lula? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Senador Girão, me permita exatamente dizer isso, que eu não posso falar aqui pelos senadores e pelos deputados. O que eu posso dizer é que esse é um governo que não tem medo. É um governo que mandou chamar a polícia, é um governo que deflagrou a operação, é um governo que acabou com a farra dos descontos. E eu... Por favor. Bom, ele como disse que não tem condição de responder. E eu estou ouvindo umas conversas paralelas que tem inclusive o líder do governo que vai responder aqui. Vai chegar a hora dele. Vamos chegar. Ele já é antigo nessa casa. Por favor. Fazendo 32 anos Senador Girão, encerrou. Muito obrigado. Depois, Senador Randolph, por favor. Vamos com ordem aqui, até por respeito a Vossa Excelência, que está aí para fazer suas colocações e por respeito a todos que estão inscritos. Pois não, senador Moro? Presidente, tem que colocar. Não tem ninguém preso hoje. Então parece que está todo mundo preso, sendo punido. Não tem ninguém preso. Parece para mim que esse governo tem medo de alguém ser preso e resolver confessar e delatar e fazer acordo de colaboração. Mas não tem ninguém preso. Não é o Alessandro não está preso, o Virgílio não está preso. Eu só queria fazer uma... Bom, eu falei para vocês, gente. Eduardo Girão simplesmente enquadrou o novo ministro aí da Previdência Social, que já estava dentro do ministério. Ele só foi promovido a ministro, inclusive participou de reuniões, como vocês puderam ver, onde teriam sido citadas as postas fraudes aí, as fraudes, né, que aconteceram aí. A Polícia Federal está investigando tudo isso daí, mas os números estão aí, são exorbitantes. Acontece, gente, que olha a bomba que acabou de sair. Parece que tem sindicatos que já estão ameaçando entregar políticos envolvidos nisso, nessa fraude. Olha só a matéria que saiu há instantes atrás. Vários assuntos importantes, mas para começar, de acordo com informações exclusivas da Jovem Pan, que foram obtidas pelo repórter Bruno Pinheiro, de Brasília, fontes ligadas a sindicatos envolvidas nos descontos ilegais do INSS já avaliam fazer uma espécie de delação premiada sobre esse esquema. De acordo com o auxiliar de uma dessas entidades que estão sendo investigadas, o crescimento das fraudes nos últimos anos só foi possível com a ajuda de parlamentares do Congresso e possibilitaram contatos importantes dentro do governo e também em instituições bancárias. Com a imagem desgastada nas últimas semanas, os investigados afirmam que não pretendem ficar em silêncio por muito tempo.
principalmente se uma CPI ou CPMI for instalada, elevando o desconforto de alguns deles. Questionados sobre quem seriam os políticos envolvidos, auxiliares desses sindicatos citam que tanto parlamentares da base governista quanto da oposição estariam fazendo parte desse esquema que desviou mais de 6 bilhões e 300 milhões de 6 bilhões e 300 milhões de reais de aposentados e pensionistas. Gente, que bomba! Olha só, já tem sindicato, auxiliares, já estão vazando para a imprensa uma suposta delação. Lembrando que a canhota não assinou o pedido de CPI e CPMI. Olha só, inclusive falaram aí que teria gente da oposição, né? Ou seja, gente da direita aí. Não interessa quem seja, gente. Quem tá roubando, quem é corrupto, tem que ser investigado e, se condenado, preso. Não importa. Não tem como. Bandido é atrás das grades. E aí? Bom, eu vou acompanhar todos os passo a passos do que vai acontecer. Curte, comenta, compartilha muito esse vídeo nos principais grupos. Te inscreve e ativa o sininho no canal, porque logo mais a gente se vê.